Fala, galera do curso Manhã, belezinha? O Rô vai fazer agora, galera, o módulo 8 da frente 3, que fala de geradores elétricos. Até agora, a gente estava usando os geradores que a gente chama de geradores ideais, ou seja, 100% da tensão que ele produzia, ele entregava para você usar no circuito. Agora, a gente vai estudar os geradores que são reais, ou seja, a gente vai levar em conta a resistência interna desse gerador. Ou seja, galera, ele vai produzir uma certa diferença de potencial, mas quando ele estiver funcionando num circuito fechado, parte dessa tensão vai ser consumida dentro dessa resistência interna. Consequentemente, ele não entrega 100% da tensão que ele produz, ou seja, ele não tem uma eficiência de 100%. Tá? Como é que funciona a brincadeira aqui? Ó? Primeiro, qual que é a definição de gerador, galera? Gerador é um equipamento que transforma algum tipo de energia, obviamente não elétrica, né? E ele vai transformar isso daí em energia elétrica. Então você pega, por exemplo, uma usina hidrelétrica, ela transforma a energia mecânica da queda d'água, né, em energia elétrica. Ela é considerada um gerador, né? Uma bateria, uma pilha produz energia química em energia, transforma essa energia química em energia o quê, galera? Energia elétrica, beleza? Então os geradores são os equipamentos que transformam energia qualquer em energia elétrica. Como é que a gente vai representar esse gerador, galera? Da mesma maneira que a gente já vinha representando. Barra maior, barra menor, paralelo, para representar polo positivo e negativo. E associado a isso daí a gente vai colocar uma resistência, um resistorzinho, que em geral a gente vai usar a letra R minúsculo. Esse Rzinho vai representar a resistência interna do seu gerador. E agora, a tensão que ele produz a gente não vai chamar mais Joule, galera, a gente vai chamar de Epsilon, né? Esse Epsilon é o que a gente conhece como sendo a FEM, a força eletromotriz, ou seja, a força que faz o movimento dos elétrons, faz os elétrons entrar em movimento, força eletromotriz. Tá? Obviamente, a força eletromotriz é a tensão máxima produzida pelo gerador. Como toda tensão, ela é dada em volts. Só que o U não desaparece, galera. O U continua existindo. Então, veja só. O seu gerador produz Epsilon, ou seja, a máxima tensão produzida por ele vai ser Epsilon. Mas ele continua entregando para você no circuito U. Ou seja, ele produz Epsilon e entrega somente o U, que a gente já estava acostumado. Por que ele não entrega o total, que é o Epsilon? Porque ele não é ideal, galera. Ele é um gerador real. Parte dessa tensão que ele produz, ele vai queimar dentro da resistência interna, quando essa resistência interna for percorrida por uma corrente elétrica. Lembra que todo resistor percorrido por uma corrente elétrica consome uma certa tensão, né, galera? Então, a tensão que esse resistor vai queimar, que ele vai jogar fora, vai ser o produto da resistência dele vezes essa corrente elétrica. Por isso que a equação do nosso gerador fica dessa maneira, ó. U é Epsilon menos RI. Como que eu entendo essa expressão? O que eu recebo, ou seja, o que o gerador me entrega, é tudo que ele produz menos o que ele consome dentro da sua resistência interna. Então imagina que esse cara produz 12 volts, mas ele vai me entregar somente 11. Ou seja, dos 12 que ele produziu, que é o Epsilon, se ele está me entregando 11, é porque ele consome dentro da resistência interna dele 1 volt, né? Com isso a gente consegue calcular, por exemplo, a eficiência desse gerador. Agora pensa nessa expressão, galera. U igual a Epsilon menos RI, que é a equação do gerador. Só que é uma função de primeiro grau, né, galera? Um gráfico decrescente. Como é que fica o gráfico dessa expressão, galera? O gráfico da expressão para o seu gerador é esse gráfico aqui, ó, decrescente. E ele começa aqui em cima no eixo do U, galera, mostrando o valor do Epsilon, ou seja, da força eletromotriz. Pensa comigo, se não existe corrente elétrica, se o I é igual a zero, esse termo desaparece e o U é igual a Epsilon. Ou seja, quando o I é zero, o meu gráfico me mostra o valor de Epsilon, que é a força eletromotriz. Agora pensa aqui, galera, se o meu U for igual a zero, ou seja, se o meu gerador não me entrega nada. O que significa ele não me entregar nada? Significa que tudo que ele produz, ele mesmo consome. Isso é o que a gente chama de curto-circuito. É eu pegar, por exemplo, um pedaço de fio e ligar o polo negativo no polo positivo do meu gerador. Toda a tensão produzida para ele está sendo simplesmente jogada fora na forma de calor. A gente colocou o nosso gerador em curto-circuito. Ou seja, galera, se toda a tensão produzida, que é o Epsilon, for lançado na resistência interna do meu gerador, eu vou ter a famosa corrente de curto-circuito. É quando o U é igual a zero.
Porque toda tensão é queimada dentro de sua própria resistência. Eu estou nessa situação, né? A corrente de curto-circuito é quando ele não entrega absolutamente nada, ou seja, quando ele consome toda a tensão que ele produz. Então, se você pensar na resistência interna, né, e fizer um Ukiri, a primeira lei de Ohm para esse resistor, ele vai receber epsilon, a resistência dele é rinho, e ele está trabalhando com a corrente de curto-circuito, que é o ICC, esse ponto mais baixo do gráfico aqui, para as correntes elétricas. Agora pensa com o Rô, galera, se eu isolo o R, é só eu passar o ICC dividindo. Então a minha resistência interna é o epsilon sobre ICC. Ou seja, para achar a resistência interna de um gerador, basta eu pegar o número de cima aqui do gráfico, que é a força eletromotriz, e dividir pelo número aqui de baixo, que é a corrente de curto-circuito. Né? No mais, vocês vão ver que vocês vão considerar essa resistência do gerador como se fosse uma resistência interna do seu circuito. Né? Não existe a necessidade de você ficar montando sistemas. Quando você tiver um exercício com o circuito montado, a gente vai levar em conta essa resistência interna dentro do próprio circuito. E a gente resolve como uma associação de resistores, dependendo da figura. Tá ok, galera? Vamos fazer os exercícios para vocês verem como é tranquilo, nada muito refinado. Vamos lá, galera. Fala, galera! Voltamos aqui dos exercícios já, beleza? Vamos dar uma olhada no 1 aqui, ó. Uma bateria de automóvel apresenta a curva característica a seguir. A força eletromotriz e a resistência interna dessa bateria valem respectivamente. Então, primeiro a FEM, depois a resistência interna. Galera, para você saber o valor da FEM, basta que você consiga olhar para o gráfico com atenção. Né? O número de cima, força eletromotriz. O número de baixo, corrente de curto-circuito. O que a gente já discutiu? Força eletromotriz, 12. Então essa primeira resposta já está suave. Só olhar no gráfico. E a resistência interna, galera, é o valor da minha força eletromotriz, que é o número de cima, dividido pelo ICC, corrente de curto, que é o número de baixo. Consequentemente, ó, 12 dividido por 4. 12 dividido por 4, simplesmente 3 ohm, galera. Esse daqui é extremamente simples, né? Ou seja, letra D, tá? O segundo, né, o EL, ele fala assim, ó. A diferença de potencial obtida nos terminais de um gerador em circuito aberto, 12 volts. Lembra que se o gerador está em circuito aberto, não existe corrente elétrica. Então, se você bate um multímetro ali, em circuito aberto, com a corrente igual a zero, a tensão que está sendo mostrada é igual ao epsilon, galera. Né? Nesse caso, se eu tenho um gerador em circuito aberto, essa tensão que ele me disse, coincidentemente a 12 volts, igual o exercício 1, né, vai ser a minha força eletromotriz. Tá? Quando esses terminais são colocados em curto-circuito, a intensidade da corrente elétrica fornecida é 5 A. Ou seja, quando ele está em curto, a corrente é 5 A. Então, 5 A é a corrente de curto-circuito, que é o ICC. Tá? Nessas condições, qual é o valor da resistência interna? Galera, lembra que a resistência interna é a minha força eletromotriz dividida pela corrente. Né? Então, os 12 volts que ele me disse, que é a tensão em circuito aberto, que é o epsilon, dividido pelos 5 A, que é a corrente de curto. 12 dividido por 5, 2,4 ohms. Que é a letra o quê, galera? Que é a letra A de angiosperma. Vamos pro próximo, beleza? Fala, galerinha, voltamos aqui já. Ó. Esse é exercício 3, galera. O Roger se adiantou, já resolveu o exercício, mais fácil, assim a gente só comenta, né? Dá uma olhada, ele fala assim, não é de lugar nenhum, galera, do objetivo, tá? Para determinar a resistência R de uma pilha de força eletromotriz 1,5 volts, um estudante monta um circuito abaixo. Ele utiliza um resistor de resistência R, que é o Rão, um voltímetro V e um amperímetro A. Com a chave S fechada na posição 1, que é a posição do resistor, o voltímetro e o amperímetro fornecem, respectivamente, a leitura de 1,45 volts e meio ampere. Considerando-se o voltímetro e o amperímetro como sendo ideais de resistência dos fios conectores presíveis. Ou seja, os fios não atrapalham em nada, os seus medidores não atrapalham em nada, tá tudo beleza? Tá? Calcule a resistência interna R da pilha. Galera, fácil de você pensar. Com a chave na posição 1, esse 2 aqui é inutilizado, não serve para nada, você vai ter um circuito em série aqui, né, galera? Obviamente sem desprezar a existência do voltímetro e do amperímetro. Né? Eles são medidores ideais, então eles não interferem no circuito. Lembra, ó, barra maior positivo, menor negativo. A corrente vai sair do positivo, girar no circuito em direção negativa. Ela vira a esquina aqui, ó. Ela passa pelo meu resistor R, passa por aqui, né? Passa pelo amperímetro, dá a volta completa nesse circuito em série aqui, certo? O voltímetro indica 1,45. Vê se vocês conseguem reparar que o voltímetro ele pega o gerador aqui, ó, né? Força eletromotriz ela é 1,5.
mas o voltímetro me acusa 1,45, ou seja, eu estou perdendo 0,05 volts. Lembra que a tensão que eu estou jogando fora, que eu estou dissipando, esse gerador dissipa na resistência interna. Então, se você vier aqui pensando na resistência interna, essa resistência interna vai receber 0,05 volts a uma corrente de meio ampere, galera, que é a indicação do seu amperímetro. Então, se você fizer um QRI para a resistência interna, a 0,05 volts e meio ampere, eu consigo encontrar o valor da minha resistência interna, que é 0,1 ohms. Beleza, galera? Agora, na letra B, ele pergunta pra gente, ó, calcule o valor do errão, da resistência que está ligado no circuito. Então, pensa comigo, ó, 1,45 volts é o que eu estou entregando, é o que o meu gerador me entrega. E esse gerador está alimentando esse meu resistor. Então, agora, se eu pensar no errão, o errão recebe 1,45 volts, a mesma corrente, é um circuito em série, meio ampere. Então, se você fizer um QRI para o errão, 1,45 a meio ampere, você vai achar o valor do errão, galera. Passa o meio dividindo. Lembra que dividir por meio, mesma coisa que você multiplicar por 2. Então você vai encontrar o valor do errão, 2,9 ohms. Tá? Daqui pra frente tem que pensar um pouquinho, hein? Tem que lembrar da teoria. Dá uma olhada, ó, letra C. Faça uma previsão de qual será a leitura do voltímetro quando a chave estiver aberta. Justifique sua resposta. Galera, pensa com o Ró. Se a chave está aberta, ou seja, ela não fecha nenhum e nem dois, o seu circuito está aberto, ou seja, nada funciona. Uma vez que o circuito está aberto, não existe corrente elétrica. Se não existe corrente elétrica, se esse resistor não é percorrido por corrente elétrica, ele não queima tensão nenhuma. Lembra que em circuito aberto, o multímetro mostra a força eletromotriz do nosso gerador. Então, em circuito aberto, o que o voltímetro vai mostrar é a força eletromotriz, ou seja, 1,5 volts. Tá? Então, cuidado só com a pergunta. Tá? E por último, galera, letra D de Danoninho, determine a leitura do amperímetro e do voltímetro quando a chave estiver fechada na posição 2. Agora pensa comigo aqui, ó. Se eu fecho isso na posição 2, galera, essa parte aqui deixa de existir, né? Uma vez que eu fecho esse circuito aqui na posição 2, o que eu acabei fazendo aqui, ó? Acabei colocando o meu gerador em curto-circuito. Dá uma olhada, você ligou o polo positivo no polo negativo. Colocou o seu gerador em curto. O que vai acontecer, galera? Toda a tensão epsilon que ele produz, ele vai queimar dentro da sua própria resistência interna. Isso aqui deixa de ser 1,45, né, galera? Isso aqui deixa de ser meio ampere. Então, uma vez que você colocou o gerador em curto, todos 1,5 volts dele vai ser queimado no único resistor que existe dentro do circuito, que é a própria resistência interna. Então, se você vier aqui, ó, com a tensão que ele está entregando, se ele está em curto, toda a tensão que ele produz, ele queima dentro da resistência interna, ou seja, ele não te entrega absolutamente nada. Então, na hora que você bater o seu voltímetro aqui, galera, ele vai indicar zero. Então, a indicação do voltímetro vai ser zero. Não sobra nada para fora. Tudo que ele produz, ele mesmo consome. Lembra que a resistência interna é o epsilon sobre cc. Quanto vale a resistência interna, galera? A resistência interna vale 0,1. E você está alimentando ela com epsilon, ou seja, 1,5 volts. Isso aqui é um QRI, né, galera? Basicamente um QRI. Só que eu vou usar a estrutura que a gente já conhece, que é o R igual a epsilon sobre cc. Então R é 0,1, o epsilon é 1,5. Quanto que vale a corrente de curto, galera? Passa multiplicando ali, né? Multiplicando não, né? Dividir. O I cc passa multiplicando. 0,1 passa dividindo. 1,5 por 0,1, galera. 15 ampere, né? Então a corrente de curto-circuito para esse amiguinho é igual a 15 ampere. Vamos pro próximo, galera. Vamos lá. Fala, galerinha, beleza? Voltamos pro último exercício aqui, que é o 4. Dá uma olhada, galera. Dada a curva característica do gerador, determine a resistência interna e a força eletromotriz. Galera, vocês podem ir por proporção, ó. Do 24 eu desci pro 12, do 4 eu fui pro 8. Ou seja, que eu desci 12 enquanto aqui eu andei 4. A variação aqui é o triplo dessa, galera. Então se eu voltar 4, 3 vezes 4, 12. Eu tenho que subir 12, galera. Eu chegaria em 36, tá? Dá para fazer desse jeito? Dá, né? Você não teria muito problema pensando em proporção. Mas você pode fazer da seguinte maneira. Quando eu calculo a resistência interna, eu faço epsilon sobre cc. Ou seja, eu pego a minha altura vertical e divido pela minha largura, que é a horizontal, galera. Eu não tenho a altura inteira, e também não tenho a largura inteira. Mas como isso aqui é uma reta, galera, é proporcional. Então eu posso fazer a variação vertical dividido pela variação horizontal. Então pode ser epsilon sobre cc, mas pode ser ΔU sobre ΔI também, como se estivesse calculando uma velocidade média, galera.
Se você fizer desse jeito, ó, quanto que é o nosso ΔU? Do 12 para o 24, né? Vai valer 12. E do 4 para o 8 vai valer 4. 12 por 4 igual a quanto, galera? Igual a 3. Então, rapidamente você consegue calcular a resistência interna. E a letra B, que é calcular, galera, a força eletromotriz, o Rô vai usar a equação do gerador. Só para falar que eu não usei. Então, ó, U igual a epsilon menos RI. Eu escolho um ponto. O Rô vai pegar, o U vale 24 volts, quando o I vale 4. Então, vem aqui, ó, o U é 24, o I é 4. E a resistência interna a gente acabou de achar que é 3. Então, fica 24 igual a epsilon menos 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12, né, galera? Menos 12 passa para lá, fica positivo. 24 mais 12, 36 volts. Galera, do mais, aquele forte abraço para vocês. Foca na física. Beijo!